Olá pessoal, aqui é o professor Bruno. Nesse vídeo eu vou partir de uma questão do vestibular 2007 da FUVEST para revisar alguns conceitos não só referentes à democracia grega, mas também a uma questão argumentativa que aparece nessa questão e que é bem interessante. Já uma questão bem clássica do vestibular, na maioria dos materiais didáticos você vê essa questão, tá? Então é bem provável que vários de vocês já tenham feito essa questão ou se deparado com ela em algum momento, e ela traz esse texto aqui do Paul Verne, da História da Vida Privada. Num processo em que era acusado e a multidão ateniense atuava como juiz, Demóstenes, orador político de 384 a 322 a.C., jogou na cara do adversário, também um orador político, as seguintes críticas: sou melhor que Ésquines e mais bem nascido. Não gostaria de dar a impressão de insultar a pobreza, mas devo dizer que meu quinhão foi, quando criança, frequentar boas escolas e ter bastante fortuna para que a necessidade não me obrigasse a trabalhos vergonhosos. Tu, Ésquines, foi teu destino quando criança varrer como um escravo a sala de aula onde teu pai lecionava. Demóstenes ganhou triunfalmente o processo. Bom, pessoal, aqui vamos primeiro a alguns pontos do texto que são importantíssimos. O texto fala que Demóstenes, um orador político, ou seja, um cidadão ateniense, alguém que podia participar ativamente da Assembleia, estava em uma disputa, né? Estava em um processo em que ele era acusado. O interessante é que aqui não se menciona acusado de quê. Em nenhum momento nesse fragmento fica estabelecido do que o Demóstenes deveria se defender. E isso é interessante para a gente entender o argumento que eu quero tocar aqui nesse ponto. E aí ele vai ser acusado, a multidão ateniense atuava como juiz, e aqui vamos a um elemento interessante. Pessoal, na democracia ateniense não havia divisão de poderes, então a Assembleia ela funcionava como poder legislativo, no sentido de que as leis eram decididas ali, as regras eram debatidas e votadas ali. Essa Assembleia também funcionava então como governo efetivamente da cidade. E no caso de disputas, os membros da Assembleia atuavam como sendo um júri. Então, essa ideia que nós temos no direito contemporâneo de que os cidadãos podem ser convocados para formar um tribunal de júri, em parte vem deste mundo antigo, onde as decisões também eram tomadas ali. Basta lembrar, por exemplo, né, da apologia de Sócrates, né, a sua defesa quando é acusado de corromper os jovens e atentar contra os deuses, né? Sócrates é acusado por um cidadão e se coloca num debate diante da Assembleia, que atua, neste caso, também como juiz. Então, essas eram as funções da Assembleia ateniense, do qual participavam os cidadãos da cidade, né, que eram os homens, né? Quer dizer, e aí quando a gente fala homens, são adultos, né? Nascidos na cidade, filhos de atenienses, né? E livres, né? Porque havia escravos nessa sociedade. Então eram excluídos, né? Da participação na Assembleia as mulheres, os escravos, os estrangeiros, né? E obviamente aqueles que ainda não eram adultos, ou seja, os jovens, né? Os meninos não participavam. Mas bem, olha que interessante. Demóstenes não se defende do que ele é acusado, tanto que a gente termina a leitura sem saber o que é o foco desse debate. Mas o que ele faz? Ele joga na cara do adversário, um outro cidadão de nome Ésquines, o seguinte: sou melhor que Ésquines e mais bem nascido. Não gostaria de dar a impressão de insultar a pobreza. Então aqui a gente já sabe primeira coisa. Demóstenes usa o que nós chamamos de argumento ad hominem, ou seja, ele não contra-argumenta sobre a acusação que cai sobre ele, mas ele simplesmente ataca, ele agride aquele que o acusa. Então, ele não tenta se defender, ele diz que Ésquines não tem moral, não tem competência, não tem status para levantar algum tipo de questionamento sobre Demóstenes. Então, Demóstenes se coloca única e exclusivamente como alguém que é melhor do que Ésquines. E ele, inclusive, fala isso: sou melhor do que Ésquines e mais bem nascido, ou seja, nasci em condições sociais superiores a Ésquines. Então eu sou melhor do que Ésquines porque eu sou rico.
Este é o primeiro ponto. Não gostaria de dar a impressão de insultar a pobreza, mas, e aí a gente tem que lembrar que quando alguém coloca um mais, óbvio que isso aqui é uma tradução, acaba de negar aquilo que pretendia fazer, né? Então, é meio assim, olha, eu não sou racista, mas eu não quero insultar a pobreza, mas é exatamente isso que farei. Devo dizer que meu quinhão foi frequentar boas escolas e ter bastante fortuna para que a necessidade não me obrigasse a trabalhos vergonhosos. Então, o Demóstenes vai dizer que ele é melhor porque, como ele nasceu em berço de rico, ele nunca precisou trabalhar, ele sempre pôde viver no ócio, só se dedicar a coisas que ele considera superiores. E aí a gente tem que lembrar que é uma sociedade que trata o trabalho, especialmente o trabalho braçal, como algo inferiorizado. Tanto que ele termina dizendo que Ésquines, porque era pobre, teve que varrer como um escravo a sala de aula onde o pai de Ésquines lecionava. Ou seja, o pai de Ésquines era professor, mas Ésquines, embora um homem livre, na juventude varria a sala de aula. Então Ésquines é menor do que Demóstenes, porque Ésquines faz algo que é associado ao mundo dos escravos e não ao mundo dos cidadãos livres, aqueles que podiam usufruir da riqueza e viver no ócio. Por isso, galera, que quando a gente olha aqui para as alternativas, não podia ser outra além da alternativa C, valorização da independência econômica e do ócio, ou seja, ser rico e nunca precisar trabalhar. Imperante não só em Atenas, mas em todo o mundo grego antigo. Sim, porque em toda a sociedade, na verdade, da antiguidade imperava essa lógica, né? A elite romana também se vangloriava do ócio, né? As elites de sociedades escravistas têm essa situação. E aí a gente pode fazer inclusive um paralelo com o Brasil, né? Onde a questão de certos trabalhos, principalmente trabalhos manuais e braçais, até hoje serem enquadrados como algo que inferioriza as pessoas. Mas vamos ver as outras alternativas rapidinho. A fala de Demóstenes expressa a transformação política que fez Atenas retornar ao regime aristocrático depois de derrotar Esparta na Guerra do Peloponeso. Bom, aqui tem uma questão incorreta, né? Esparta não é derrotada na Guerra do Peloponeso e, portanto, depois do período democrático, Atenas não retornou ao período aristocrático, que é quando o poder era de uma elite proprietária, né? B. Continuidade dos mesmos valores sociais igualitários que marcaram Atenas a partir do momento em que se tornou uma democracia. Tome cuidado, né? Não há valores sociais igualitários possíveis em uma sociedade que tem escravos. E a própria fala do Demóstenes demonstra que ele não via a possibilidade de que nem cidadãos que tinham os mesmos direitos políticos, mas que tinham condições econômicas diferentes, serem vistos como iguais. Então, por isso que não pode ser a B. D. Decadência moral de Atenas depois que o poder da cidade passou a ser exercido pelo Partido Conservador. Bom, não há nenhuma menção a um partido, a um agrupamento que defende algum tipo de ideia, então também não teria como ser a alternativa D. E aí, crítica ao princípio da igualdade entre os cidadãos, mesmo quando a democracia era a forma de governo dominante em Atenas. Só que aqui tome cuidado. O Demóstenes ele não ataca o princípio da igualdade de direitos entre os cidadãos, mas ele percebe que existe entre eles uma hierarquização econômica que, no entender do Demóstenes, o torna superior a Ésquines. Mas ele em momento nenhum diz que Ésquines não pode ser cidadão, só que é um cidadão de um status econômico inferior ao dele, tá? Então, era essa a questão, tá? E aqui eu aproveitei também para falar da ideia de argumento ad hominem, que é muito recorrente, né, em alguns debates. E se você gostou, se inscreve, ativa a notificação e aqui do lado tem link para outras resoluções, tá, pessoal? Um abraço e até mais.